Um homem armado sequestrou um ônibus no bairro do Jardim Botânico. O bandido quer 2 granadas e 2 pistolas. Armado, o assaltante fez todos os 8 passageiros reféns. Em 12 de junho de 2000, o Brasil acompanhou ao vivo e com muita apreensão um sequestro no Rio de Janeiro. Armado, Sandro Barbosa do Nascimento, sobrevivente da chacina da Candelária, invadiu um ônibus da linha 174 e fez 10 reféns. O coletivo parou na rua Jardim Botânico, no bairro que tem esse mesmo nome, na zona sul do Rio. Foram quase 5 horas de ameaças, tortura e medo que terminaram tragicamente. Uma das passageiras, a professora Geisa Gonçalves, de 21 anos, foi morta. Um policial do Batalhão de Operações Especiais errou o tiro em Sandro, acertou de raspão Geisa e o sequestrador atirou 3 vezes na vítima. Sandro chegou ao hospital no camburão da polícia, asfixiado e morto. A operação foi considerada desastrosa até pelas próprias autoridades de segurança. Essa história marcou a cobertura jornalística da época e tem desdobramentos até hoje. Como está Damiana, também passageira do 174 e amiga de Geisa, e a família da professora. O sequestro do ônibus 174, que virou filme e foi retratado num documentário, está completando 25 anos. Eu sou a Renata Capucci, isso é fantástico. Na nossa roda de conversa de hoje, eu e Maria Scodeler recebemos o repórter Rogério Coutinho, que na época tinha 17 anos, estava no último ano do ensino médio e agora mergulhou nos personagens do sequestro para fazer uma reportagem para o Show da Vida. E também está aqui com a gente a apresentadora Mariana Gross, que trabalhava na rádio CBN, lá em junho de 2000, e foi uma das primeiras repórteres a chegar no local onde o ônibus parou e narrou tudo o que acontecia ao vivo. Bem-vindos! Bem-vindos, obrigado. Bem-vindos, prazer estar aqui. Prazer. Mari, conta pra gente, como é que você soube do sequestro? Em quanto tempo você chegou ao local? Bom, eu estava fazendo uma outra reportagem, era sobre venda de material escolar, porque ia começar o segundo semestre e a gente recebeu denúncias de mães de que os preços tinham subido muito dos livros. Então, como era rádio, eu morava com a minha mãe ali perto, na Lagoa, bem pertinho ali, quase no Jardim Botânico, e avisei que eu não iria para a redação da rádio, que eu iria fazer uma papelaria ali perto da minha casa, que facilitaria o trabalho. Então, eu fui andando da minha casa, onde eu morava, até a papelaria, que era ali no Jardim Botânico, bem pertinho de onde aconteceu o 174. E aí eu vi um ônibus parado, fechando um cruzamento, e avisei na rádio que eu ia entrar com um flash sobre trânsito, porque estava... Ali eu não sabia que era um assalto, não sabia de nada, achei que era um ônibus enguiçado a priori. E aí eu cheguei perto do ônibus e falei, olha, o que está acontecendo aí? O motorista com uma cara de apavorado, e vem o Sandro, com aquele, ele estava usando um boné, um chapéu diferente, assim, uma coisa na cabeça, e meio disfarçando o rosto, e olhou e falou, sai daqui que eu vou matar todo mundo. Aí eu vi que era um assalto, mas não me apavorei, falei, olha, tá rolando um assalto, liguei para a rádio, falei, tá rolando um assalto na Jardim Botânico, num ônibus. Até então não eram reféns, eu achei que ele ia assaltar e iria embora, sabe? Aquela coisa, assaltei e mandei fugir. Aí foi desenrolando o caso e aí mandaram um outro repórter também, que era o Ricardo Ferreira, para dar um auxílio. Ele ficou num outro ponto, ele ficou, digamos, na vertical da Jardim Botânico e eu fiquei na lateral, em frente ao ônibus, onde eu cheguei e fiquei ali durante, acho que 6 horas fazendo essa narração. Então, foi assim que eu descobri que a coisa começou a se ampliar, que a polícia foi chegando. Tinha risco para os jornalistas? Porque eu lembro que o Sandro, ele botava a arma para fora. Sim, também. A gente estava muito perto, antes da polícia fazer aquele cerco, né? A gente, quando começou a cobertura, a gente estava muito perto do ônibus. Eu estava assim, a, digamos, 2 metros do ônibus, bem pertinho do ônibus. Aí a polícia chegou e começou a fazer um cerco, porque viu que haveria a necessidade de uma negociação longa, então fez um cerco. Mesmo assim, a gente continuava perto. A imprensa foi chegando de outros veículos, aí geradoras e tudo mais, ficou cheio de repórter, mas
a gente ainda ficou perto, a gente ainda ficou perto ali. O que para o jornalista é bom, porque a gente consegue narrar com mais precisão, a gente vê o que está acontecendo, mas há sim um risco, porque havia um bandido descontrolado lá dentro, armado, né? E a gente depois, infelizmente, soube que a arma estava carregada, porque ele fez reféns e feridos e mortos. Mas, enfim, foi uma cobertura tensa. Eu era muito nova, eu tinha 21 anos, eu tinha a idade da Geisa. Olha. Então, para mim, foi uma prova de fogo. Eu tinha acabado de ser contratada na rádio, né? Eu tinha acabado de virar repórter oficial, eu era estagiária até então. Então, para mim, foi uma prova de fogo. Talvez tenha sido assim, uma das coberturas mais desafiadoras para mim, não só pela idade, mas pelo contexto. Mas como era trabalhar em tensão, narrando um momento tão indefinido? Tinha acabado de chegar na rádio. Quando você lembra, assim, o que vem à sua cabeça, Mari? O que eu lembro é o seguinte, que eu era uma jovem e que estava buscando ali um estilo. Eu nunca tinha feito uma narração dessas, né? Tão longa e tão tensa. Eu era uma menina inexperiente. Eu tinha sido estagiária durante 2 anos na rádio, tinha algum know-how, tinha algum conhecimento, mas era uma cobertura, virou uma cobertura nacional. Eu até então entrava no local da rádio, né? Nas emissoras locais da rádio, na cobertura local de Rio de Janeiro. Aí aquilo foi se ampliando, eles começaram a botar em rede, e eu, como estava num lugar privilegiado, porque nenhum outro repórter conseguiria chegar ali depois do cerco, então é a Mariana que vai fazer. Então eu olhava para o lado e via outros repórteres de outros veículos fazendo uma narração muito mais assim, num estilo mais, digamos, sensacionalista até, eu posso dizer. Era, ele vai matar a refém, ele agora é um momento muito tenso, a polícia. Eu acho que ali eu descobri um estilo. Eu resolvi fazer uma coisa mais narrativa, é claro, mas dando alguma atenção, mas sem gritos, eu achei que a situação já era tão tensa. E assim, são veículos diferentes. A televisão, você está aparecendo, né? Você está vendo a imagem. No rádio é mais descritivo. Então, a gente tinha que fazer... Eu adotei ali eu descobri um estilo, digamos assim. A sensação que eu tinha era, como vou fazer essa cobertura? Eu olhava e dizia, devo me basear nessa repórter ou nesse repórter? Não, vou seguir assim que está funcionando. Eu me lembro de eu ter esse pensamento lá na hora. Enquanto você reportava ao vivo, o Rogério, no interior de São Paulo, assistia tudo pela TV. Como é que foi? Você se lembra? Me lembro, Renata. Eu tinha 17 anos, estava no último ano do ensino médio. Eu já acompanhava muito jornalismo, né? Tinha essa coisa do jornal comigo desde molequinho, que eu acompanhava com meu pai. Então, assistir jornal, ver TV era uma coisa muito comum. E eu, garoto, novo, adorava jogar futebol. Eu lembro que começou esse sequestro, eu vi o plantão na TV, e aí eu saí para jogar bola com os meus amigos, e quando eu voltei, no final do dia, estava já meio que no desfecho do sequestro. E aí eu lembro a minha reação quando eu soube da confirmação que a Geisa tinha sido baleada e que ela estava morta. E assim, eu lembro de eu ficar assim, caramba, a menina morreu, teve morte. Essa foi a primeira reação, porque a sensação que dava, pelo menos a minha interpretação na época, é que aquilo ia acabar bem, aquilo ia terminar. Tinha muito na imagem do helicóptero, como a Mariana descreveu, tinha muitos jornalistas, então você via que tinha muita imprensa e tinha muita polícia, muito policial ali. Então estava um cerco, não tinha como aquilo terminar de uma forma ruim. Eu imaginava que o Sandro ia chegar, ia se render e a coisa ia acontecer da forma mais tranquila, diante daquela tensão, da forma mais tranquila possível. E a Mariana tocou num assunto que eu fiquei pensando, né? Como esse episódio, do ponto de vista jornalístico, ele foi um marco, porque a Mariana Gross era uma repórter que estava começando a carreira, tendo a experiência dela, e ela ali fazendo uma matéria sobre material escolar, de repente a notícia entra no caminho dela. Ela, ingenuamente, achou que era um ônibus quebrado, sei lá o quê, foi questionar e estava acontecendo um sequestro que marcou o país todo. E falo por que marcou o país todo, porque eu, distante do Rio de Janeiro, eu lembro aqui na minha cidade todo mundo comentando sobre isso, e depois a gente foi ver que aquilo parou o Brasil, por conta daquela transmissão, daquela coisa que foi acontecendo, e o jornalismo televisivo, os rádios, todo mundo transmitindo aquilo ao vivo. E isso interferiu de alguma forma na sua decisão de fazer a faculdade de jornalismo depois?
Eu acho que não, eu acho que eu já tinha noção que eu ia seguir esse caminho de comunicação. Eu estava muito na dúvida entre fazer teatro e fazer jornalismo, e aí a minha mãe, ela deu uma pressão, eu queria muito ser jogador de futebol, mas isso não aconteceu. E aí eu fui tentar investir no teatro ou no jornalismo, e a minha mãe falou: olha, como você não passou na faculdade para o teatro, você vai tentar o jornalismo, não vai ficar um ano sem estudar. E eu passei no vestibular para o jornalismo, entrei e me apaixonei em 3 meses de faculdade, eu estava encantado. Mari, você também tinha essa impressão do Rogério de que tudo ia terminar bem? Quem não acreditava que ia dar certo era a Geisa desde o início. Quando eu cheguei lá, a primeira pessoa que eu vi foi a Geisa. Ela estava na janela. Eu não esqueço a fisionomia da Geisa até hoje. Ela tinha uns cabelos cacheados, alourados, assim, um rosto redondo. E ela olhou pela janela para mim com uma cara de pavor. E ela dizia sempre... A gente criou uma comunicação, mesmo que distante, eu e ela. Eu olhava para ela e dizia assim: calma, calma, a polícia está chegando, calma. Eu fazia para ela e ela dizia: eu não vou sair daqui. Ela dizia: eu não vou sair daqui. Ela tinha a sensação de que ela não ia sobreviver. Era incrível, assim, ela muito tensa e ela muito nervosa, e dizia várias frases nesse sentido: eu vou morrer aqui, eu não vou sair daqui. Ela não chorava, ela ficava com uma cara assim triste, mas ela dizia essas coisas, e eu ficava acalmando ela. E aí, quando ele elegeu ela para ser a refém que ia ficar agarrada, né, agarrou ela ali, aí que realmente foi dureza, porque ele ficou muito tempo com ela agarrada. E ele falava, né? Ele falava com os policiais e com os jornalistas pela janela do ônibus. O tempo todo falava: saiam daqui, se afastem, eu quero isso. Começou a fazer exigências. Ele falava, ele estava muito descontrolado e ele falava realmente muitas coisas o tempo inteiro. Ele não era um sequestrador silencioso, ele queria se comunicar, ele estava querendo se exibir mesmo, entendeu? E aí começou a dizer o nome dele, porque até então a gente falava ou sequestrador ou bandido, e a polícia tentando identificar quem era aquele homem. Era difícil, porque ele estava usando, como eu disse, uma hora ele botou um pano, depois ele usava um boné improvisado na cabeça. Era difícil identificar ele, mas aí ele começou a dizer o nome dele: eu sou o Sandro, eu sou o Sandro. Aí, assim, a minha maior recordação mesmo de tudo isso foi a Geisa, assim. A Geisa olhava para mim, ela me buscava, né, e dizia: eu vou ficar aqui, eu vou ficar aqui. Eu, caramba, ali... E quando eu soube... E olha só, hein, quando acabou o sequestro, que o Sandro foi levado naquele camburão, que eu fico assim... Aparece a minha imagem, assim, de costas, olhando ele dentro do camburão, né, porque todo mundo cercou o camburão. Ali o cerco da polícia se acabou, porque todo mundo avançou mesmo. Foi uma sensação, uma reação muito louca, porque imagina só, a gente ouviu tiros, a gente não entendeu direito o que aconteceu na hora, né? Porque ficou muito confuso. Quem atirou? Foi a polícia? Foi o Sandro? O que aconteceu? E a gente já avançou. Em vez de a gente se afastar, a gente avançou para ver o que tinha acontecido, podendo tomar um tiro. É uma coisa louca quando eu penso. Outros tempos, né? Outros tempos. Outros tempos. E aí, de lá, eu peguei um carro e fui seguindo, o carro da rádio, e fui seguindo a ambulância que levou a Geisa até o Miguel Couto. E lá eu cheguei, e eu vejo ela entrando com a ambulância, quer dizer, a ambulância entrando pela lateral do hospital, e aí eu fiquei esperando, e veio o diretor do hospital, que eu conhecia, porque eu fazia muita cobertura ali, e ele falou para mim: a Geisa morreu. E aí eu dei a notícia da morte da Geisa. Aquilo, eu criei imagina, a Geisa tinha a minha idade. Ela era uma de nós amigas, né? Assim, eu não conhecia a Geisa, mas a gente criou um vínculo ali nessas 6 horas. Incrível. Então, isso é o que mais me vem à memória e me choca. Até hoje, assim, foi muito... E eu anunciar a morte dela, aquilo, nossa, me doeu. Aquilo me doeu muito. E agora o Rogério fez a matéria para o Show da Vida, mais focada exatamente na família da Geisa. O que você descobriu, Rogerinho? Eu só queria fazer um parêntese que esse relato da Mariana é muito forte, especialmente porque eu tive muita dificuldade para mergulhar nessa matéria. Eu não sei o que aconteceu comigo, eu tinha um bloqueio, assim, uma dificuldade de me aprofundar, porque eu estava achando tudo muito difícil, muito complexo. Foi um caso que marcou muito, mas tinha algo que mexia com a minha sensibilidade. E teve um dia que eu falei, que eu parei, depois de uma longa entrevista que a gente fez com o ex-marido da Geisa, eu falei: olha, eu preciso reestudar todo esse caso
e me entregar de corpo e alma, porque eu sentia uma dificuldade. Eu acho que eu estava com essa sensação daquela torcida, né, para a Geisa ficar viva. E aí a Mariana contando isso, eu comecei a viajar agora em todas as entrevistas que eu fiz, e as pessoas falando da Geisa. E a Geisa era tudo isso que a Mari conseguiu tirar dela apenas com os olhares. Uma menina super inteligente, super jovem, cheia de vida, estava no Rio há 1 ano e 3 meses, veio começar a vida dela aqui. Ela é definida pela Damiana como uma menina mulher. A Damiana era uma refém que estava junto com ela e uma das melhores amigas da Geisa. E a Geisa toma a frente e manda o Sandro liberar a Damiana, porque a Damiana estava passando mal, né? Estava passando mal. Ela teve um AVC durante o sequestro. Exatamente. Né? A Damiana teve um AVC durante o sequestro e aí a Geisa toma a frente. Então, a Geisa tem tudo isso um pouco do que a Mariana conseguiu perceber. Ela era uma mulher muito forte, com todos esses relatos. E aí essa pauta, ela parte do produtor Marcos Vincax, que acompanha esse caso já há alguns anos, e aí a gente começou a estudar como abordar esse caso, e o nosso ponto principal era como essas pessoas estão, quais as sequelas dessas pessoas. E aí nós fomos ao encontro do, então, ex-marido da Geisa, né, o Alexandre, da Damiana, essa grande amiga dela, e também da Janaína. A Janaína é aquela refém que escreve com um batom na janela que o Sandro vai matar geral às 18 horas. E a gente chegou à conclusão que essas pessoas são impactadas até hoje, especialmente o Alexandre. O Alexandre, a gente não sabe profundamente, mas por algumas questões ele não conseguiu se tratar muito. E ele traz muitos traumas. Ele segue a vida dele hoje, ele tem uma nova família, mas a relação dele com a Geisa era um grande romance. Era uma história de amor de 2 amigos, adolescentes de escola, de bairro, que começam a namorar em Fortaleza. Ele vem primeiro para o Rio, depois ela vem e começam uma história de amor. Um dia antes de acontecer o sequestro, que foi no Dia dos Namorados, a Geisa pediu ele em casamento e ela estava indo trocar o dinheiro para comprar um presente, para trocar um cheque para comprar um presente para ele, e acontece o que aconteceu. Então, é um grande romance com uma tragédia no final, né? A gente traz nessa reportagem essas pessoas hoje em 2025. 25 anos depois, como essas pessoas estão seguindo. E você vê como um crime, uma violência urbana, ela muda o rumo da vida da pessoa. Ela transforma completamente. Com relação à indenização, Rogério, quem tinha direito à indenização, recebeu ou não recebeu? Olha, Renata, essa é uma pergunta muito importante, porque foram 10 reféns dentro do ônibus. O que a gente conseguiu descobrir é que apenas o Alexandre e o pai da Geisa, que está vivo e mora em Fortaleza, tiveram direito a uma indenização. O Estado do Rio de Janeiro foi condenado a pagar, na época, uma indenização de R$50 mil para o pai da Geisa, e foi condenado a pagar, o Estado do Rio de Janeiro a pagar 3 salários mínimos para o Alexandre como pensão vitalícia. Só que nenhum deles recebeu essa indenização e nem a pensão, porque, de acordo com o que a gente investigou e consultou advogados especializados, os advogados que representam os dois, tanto o pai da Geisa quanto o Alexandre, esses advogados perderam o prazo de provocar o Estado do Rio de Janeiro para poder receber essa pensão e também a indenização. O resultado é que até hoje eles não receberam nada e o caso prescreveu. Então, dificilmente vão conseguir receber alguma coisa. Nossa, e no caso da Damiana, Rogerinho? A Damiana, ela foi aposentada. A Damiana era professora junto com a Geisa. As duas trabalhavam numa escola no Alto da Rocinha. A Damiana, ela está numa situação muito difícil. Ela recebe um salário mínimo, porque ela foi aposentada. Ela teve 9 derrames depois do sequestro. O braço direito dela paralisou e ela foi abandonada pelo ex-marido. Cuida de um filho especial e ela passa muita dificuldade. A Damiana também não recebeu nenhuma indenização, mas a gente não descobriu, a gente não conseguiu investigar e ela também não confirmou para a gente se ela tentou entrar com alguma ação contra o Estado. Pelo que a gente viu, ela não fez nenhum movimento desse, mas não teve nenhum respaldo. Aliás, essa é uma reclamação de todos eles,
que depois do que aconteceu, todos eles dizem que ninguém os procurou, nem a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, nem o estado do Rio, nem o governo do estado do Rio de Janeiro. Eles não foram procurados para receber algum tipo de assistência. Esses são os relatos da Damiana e do Alexandre. Você mencionou essa escolinha no Alto da Rocinha. Na época, Mari, não sei se você se lembra, todo mundo, eu inclusive pelo jornal Hoje, subi, a imprensa inteira foi até essa escolinha, bem no alto da Rocinha. E você chegou aí lá também? A gente conversou com tanta gente lá. Eu não fui lá, mas eu lembro dessa escolinha depois, né? Depois de toda a história, acho que 2 anos depois, eu passei por lá por um outro motivo, e aí lembrei que tinha sido a escola da Geisa, mas na cobertura em si, depois de tudo, eu não fui até lá. Eu me lembro dessas reportagens mostrando, né? Muita tristeza, né? Muita tristeza, porque ela era uma pessoa muito doce e muito querida na comunidade. Muito. Eu me lembro bem, as crianças chorando, né? Os alunos, os colegas, ela era muito querida, né? Assim, ai, nossa, uma moça. Assim, a imagem dela, tanto que quando eu fui ver o documentário, porque fizeram um documentário, o que mais me choca sempre é o semblante da Geisa, que está na minha cabeça. É algo que não vou me esquecer mais. É muito nítido, é muito, muito impressionante. A imagem dela muito viva para mim, assim, até hoje. Eu falo da Geisa, eu lembro da cara dela. Eu lembro dela me olhando, eu lembro do jeito dela, eu lembro de tudo, assim. Ela era carismática, né? Ela devia ser muito carismática, porque é muito... São 10 reféns e eu só olhava para ela e ela resolveu só olhar para mim. Era uma coisa... Nossa, muita recordação. Marca, né? Marca. Mariana, e uma cobertura dessa fica na memória. 25 anos depois você lembra com riqueza de detalhes. Hoje você é apresentadora de um telejornal local do Rio de Janeiro, o RJ1. Qual é a sua visão sobre a violência urbana nossa, de cada dia? Olha, eu vou te dizer, a gente dá muita notícia ruim, né? O Rio de Janeiro, a gente sempre... Eu acho que morar aqui é um exercício de paciência e de esperança, porque não tem como não ter um mínimo de esperança, senão você se entrega, né? Eu tenho que ter um mínimo de esperança. Mas a cada dia, assim, as notícias são tão difíceis, né? É difícil você ser portadora e divulgadora de notícias tão ruins. Então, é um trabalho árduo. Eu vou te dizer que, enfim, 25 anos dando notícias trágicas, ruins. O que eu faço? Eu tento, de alguma forma, apoiar as famílias, né? Dizer no ar que a gente vai buscar. O que o jornalista pode fazer? Ele pode garantir que a gente não vai abandonar o caso, que não vai ser só mais um caso, que a gente vai buscar a investigação e a justiça, a gente vai cobrar. E é o que a gente faz, a gente tem até uma agenda no nosso jornal que a gente lembra. E o caso da mãe que estava grávida e foi baleada ali na Grajaú, Jacarepaguá, durante uma ação da polícia. Como está agora, 5 anos depois? Enfim, a gente vai buscando para não esquecer, para não deixar passar, para não normalizar esse tipo de situação. É o que a gente pode fazer. E quanto a mim, eu acho muito duro. A gente tem que ter um trabalho de bloqueio, sabe como é que é? Assim, a gente sente, lógico que a gente sente. Ó, só de eu falar da história que tem 25 anos, eu sinto, me volta aquela pressão, me volta aquela tristeza, aquela cena, tudo aquilo. Vem à cabeça. Mas a gente tem que ter um trabalho de bloqueio para se proteger um pouco, nós, pessoalmente, assim, porque é muito, né? É um volume grande no Rio de Janeiro. Eu vou te dizer, eu tenho que trabalhar com esperança, com fé. Eu sou dependente da fé, porque senão você não vai adiante, você desiste, você fala, não dá. E Mari, como é que esse episódio, especificamente, mudou a forma como a TV Globo, reporta esse tipo de ocorrido, né? Um crime ocorrendo ali ao vivo. Assim, eu era do rádio, e olha só, é bom contar isso, né? Que eu era uma repórter do rádio, eu tinha acabado de ser contratada, e a partir dessa cobertura, um diretor da Globo, o Ali Camel, me ouviu no rádio, porque por acaso ele estava voltando de uma viagem, eu não sei bem, e não estava na emissora, e não tinha televisão no carro, então ele começou a ouvir pelo rádio, e aí ele se interessou em me levar para a TV Globo, por causa dessa cobertura. E ele ligou, então, para o meu chefe da Rádio CBN e pediu para eu fazer um teste na TV, nessa época, depois dessa cobertura. Eu acho que na televisão, a tecnologia, ela agilizou muito essa cobertura ao vivo, né? Então, na época ali, eu via a geradora, que era um grande caminhão,
da Globo, né, que tem uma antena que saía de cima para linkar o ao vivo com o satélite. Que hoje não existe mais, né? Exatamente, Hoje é acabou. só um celular. É só um celular, é uma mochila, entendeu? E o repórter entra meio que sozinho, se ele quiser, né? Não é o ideal, porque tem que ter um apoio do áudio e tal. É bom trabalhar em equipe. Na televisão funciona bem em equipe, mas é muito mais prático. Essas coberturas ao vivo, longas, emblemáticas, elas ficaram mais fáceis de serem feitas em relação à tecnologia, assim, mais ágeis. Mas, assim, em relação ao repórter em si, a preparação que tem que fazer, não sei qual é. Eu acho que é ao vivo, é ali, e é você tentar controlar um pouco a sua emoção, porque, afinal de contas, não está acontecendo com você, está acontecendo com o outro. Você está ali para reportar e não para se vitimizar. Você está ali para... Esse é o seu trabalho. Então, eu acho que é isso que tem que passar pela cabeça das pessoas. É claro que você tem uma emoção que, às vezes, você não consegue conter, mas eu acho que o seu trabalho tem que ficar muito claro nessas horas. Agora, Rogério, você acha que mudou a maneira como a gente mostra isso na TV, em termos de imagem? Eu acho que sim, porque a Mari trouxe aí esses detalhes de tecnologia que fazem parte, a gente vem tentando se adaptar. Mas esse caso do 174, ele marcou muito o país, porque ele foi, eu acho que lá nos anos 2000, a gente não tinha essa coisa de celular com essa facilidade que existe hoje, e eu acho que o país nunca parou assim para acompanhar a transmissão ao vivo de um crime acontecendo, como aconteceu, com várias televisões e rádios mostrando. E aquilo chocou o país, aquilo parou o Brasil. E aí, do nosso ponto de vista ali do jornalismo que a gente faz na TV Globo, eu acho que a gente passou também a aprimorar a nossa cobertura, com alguns protocolos de segurança, para não revelar ou entregar, por exemplo, onde estão os policiais, Exato. qual é a estratégia que a polícia está usando, e também proteger o telespectador de imagens fortes, né? Eu acho que isso faz parte, é um amadurecimento. O jornalismo, como qualquer outra profissão, ele vai se corrigindo, ele precisa se corrigir, e a gente vem passando por isso. Assim, a Mari trouxe um relato brilhante sobre como a gente, como jornalista, como a gente tem que se portar, e sobre essa situação de esperança. Eu adorei isso que ela falou, né? A gente lida muito com matéria difícil todos os dias, e que a gente tem que buscar esperança. A gente tem que buscar esperança, sim, mas eu queria trazer uma observação do meu ponto de vista como cidadão brasileiro, e não é só o Rio de Janeiro. A sensação que eu tenho é que piorou, e que a gente piorou a questão de segurança no país. E a gente tem noticiado mais também porque tá ruim, as coisas estão acontecendo. Então, a nossa missão institucional como jornalista é ir atrás tecnicamente disso, mostrar, divulgar para a população e cobrar melhoria, cobrar qualidade de vida para esse país. E digo, hein, eu moro no Rio de Janeiro, eu sou um carioca adotado, minha esposa é carioca, mas eu sou do estado de São Paulo e viajo o Brasil todo. O problema é geral. Então, assim, a gente tem do ponto de vista como cidadão, eu acho que a gente enfrenta uma questão de violência urbana presente em todos os estados. Nenhum estado brasileiro está imune a isso. Então, fica um alerta para nós, né? E a gente continuar trabalhando para mudar isso, para ajudar a mudar. A gente tem que ter muita responsabilidade, né? Eu acho que isso a TV Globo tem em focar na notícia sem que vire um show de horror. É uma audiência enorme, muita gente acompanhando, né, um caso como esse. Então, realmente foi um caso. Até o Bonner falou comigo com a Capucci que foi um caso que mudou a forma como a TV Globo passou a noticiar esse tipo de ocorrido ao vivo. Então a gente tem o que você disse, né? Essa Uhum. preocupação, esse olhar mais crítico em saber passar para o público a notícia em si, sem que vire uma coisa além, né? Assim, sem especular, principalmente. Uhum. Não transformar num espetáculo, né? E que o jornalismo seja colaborativo, que ele venha para colaborar, que ele venha ajudar, não atrapalhe a estratégia da polícia, dos profissionais técnicos, e também dê informação sem fazer exploração
de imagens horrorosas que possam vir a acontecer numa situação de violência, né? Você concorda, Mari? Eu concordo, não, eu acho que realmente pode ter sido um marco. Eu não era da TV, né, mas 174 eu era do rádio, mas eu percebo essa evolução na cobertura da violência, né, das operações policiais ou de confrontos entre facções. Eu percebo um cuidado muito maior no que vai ser exibido, no que vai ser dito, de não explorar certas situações. Eu percebo, sim. Eu acho que é um aprendizado, né? É um aprendizado. Uhum. Se em algum momento a gente errou, é para corrigir. Não tem, é tudo ao vivo. Então, às vezes, ninguém está livre disso. Eu acho sim. Acho que houve uma evolução. Acho que hoje tem um protocolo diferente nessa cobertura. Mariana, Rogério, prazer receber vocês aqui, colegas tão queridos, falando sobre esse caso, né, tão trágico e tão vivo na nossa memória depois de 25 anos. Obrigada. Foi um prazer, obrigada, um beijo para vocês. Foi um prazer, beijão, gente. Esse episódio foi editado pela Raíza Carvalho com supervisão da Perla Rodrigues. Na semana que vem a gente volta com mais um Isso é Fantástico. Até lá, amigos.